Sinais de alerta que todo cristão precisa observar diariamente. Aqui estão alguns sinais de alerta que todo cristão precisa observar nesses últimos dias, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do sono. O espírito do sono é o espírito que enfraquece o compromisso de uma pessoa com as coisas espirituais. É uma influência espiritual que causa desinteresse e preguiça pelas coisas de Deus. Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar como será o reino de Deus nos últimos dias. Nesta parábola, Jesus deixou claro que ambas as partes, cada uma das 5 virgens, representavam a pureza, ou seja, os filhos de Deus. A parábola não era para o mundo, mas era uma advertência aos cristãos que já tinham luz, ou como no caso das virgens, as lâmpadas e o azeite. Jesus disse que enquanto as virgens esperavam a chegada do noivo, todas adormeceram, tanto as sábias quanto as tolas adormeceram. Mas enquanto dormiam, foi feito o anúncio da chegada do noivo, e elas estavam preparadas para esperá-la. Contudo, as tolas não tinham óleo extra para a representação da graça, do apoio do Espírito Santo. Elas não puderam manter suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Quando elas decidiram comprar, já era tarde demais. Antes de voltarem, ele entrou na festa com as virgens que estavam prontas com azeite extra. Outra parábola que Jesus contou sobre esse assunto foi a do trigo e do joio, que fala em Mateus capítulo 13. Ele falou sobre um homem que semeou boas sementes, mas descobriu que havia também sementes boas e ervas daninhas em seu campo. Jesus disse que enquanto o homem dormia, seu inimigo veio secretamente e plantou ervas daninhas entre suas boas sementes. E o espírito do sono, ele tornará o cristão inativo ou passivo em relação às coisas sobre as quais ele deve estar sempre atento. Este é um sinal de alerta que todos os cristãos devem prestar atenção nesses últimos dias. Sabe aquelas distrações que querem te manter longe da oração, do estudo da palavra, da frequência aos cultos, da igreja, da obediência? Essas distrações fazem com que você durma. E o sinal de que você começou a adormecer espiritualmente é quando percebe que as coisas que antes te interessavam já não te interessam mais. Você sabe que começou a adormecer quando você fica mais tempo sem orar, sem estudar a Bíblia ou ter uma comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina a despertar de todo sono e esperar na graça de Deus, que nos permite estar em guarda e esperar a sua volta. Você lê em Éfesos capítulo 5, do versículo 14 ao 17, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remidos, porque o tempo e os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Um dos perigos do sono espiritual é como o agricultor que semeou as boas sementes e foi dormir. Você dá ao inimigo, ao diabo, espaços para entrar e plantar sementes de destruição em sua vida. Antes realmente de saber o que está acontecendo, você vai perceber que você está se sentindo acomodado com as coisas normalmente que você não toleraria em sua vida. Isto é um sinal de sono, porque quando você dorme, você permite que o inimigo plante coisas em sua vida que irão diminuir sua sensibilidade espiritual. Então ora para que o Senhor desperte cada um de nós de todo sono, ilumine suas luzes, nossas vidas, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Um dos últimos sinais dos últimos dias é o aumento do pecado, da maldade do ser humano. Jesus falou sobre isso, que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Hoje em dia você não precisa ter televisão para saber o que está acontecendo no mundo do outro lado do mundo. Você não precisa ver as notícias para saber quão degenerado o mundo se tornou. O mundo sempre esteve espiritualmente morto, mas existiam alguns valores morais fortes sendo defendidos na nossa sociedade. Mas hoje, quase todo sentido de moralidade foram jogados pela janela. Toda forma imaginável de pecado e abominação está sendo explorada e normalizada no mundo. Podemos chorar o dia todo, mas isso não mudará o fato de que tudo isso são sinais de que o fim está perto. Embora o cristianismo não seja apenas uma questão de moral, nós sabemos que toda boa forma de moralidade é sustentada na nossa fé. E a Bíblia nos ensina muito sobre a moral, porque ela tem um lugar na nossa adoração a Deus. O nível das coisas erradas no mundo de hoje, irmãos, é uma prova que é um sinal de alerta de que o fim está próximo, que devemos estar atentos
Houve uma época em que as coisas erradas eram feitas em segredo. Muitas pessoas não tinham e nem ousavam cometer certos atos, porque a sociedade desaprovava. Isto manteve muitas tentações, pressões sob controle. No entanto, desde então, o diabo interveio para erguer pilares de tentações em todos os campos e plataformas. Muitas formas de pecados e diversas abominações nos são apresentadas todos os dias, mesmo quando estamos no conforto dos nossos lares. Nós devemos fazer a oração do Pai Nosso, que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E devemos fazer de tudo para evitarmos tudo que nos tenta a pecar. Porque ao reconhecermos o sinal de alerta, Jesus deverá nos ajudar a nos manter puros e santos diante de Deus, nosso Redentor. Porque chegará um dia, Ele está chegando, que nós estaremos comparecendo diante dEle para prestar conta de nossas vidas. E nenhum de nós sabe quando será esse dia. Ninguém sabe. Mais um alerta que nós devemos estar alertas, atentas como cristão, é o amor por si mesmo, acima do amor a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Eu vou entregar essa mensagem para você hoje, deixar como um alerta para você. E agradeço você que acompanha meu trabalho aqui no YouTube e compartilhe a palavra que a Bíblia nos ensina a viver e se preparar para esses dias atuais. Todo dia eu estarei postando mensagem. Se você não é inscrito no meu canal e gostou do conteúdo, peço que se inscreva, que também ali ative aquele sininho e compartilhe com as pessoas que você gosta, porque é uma palavra de Deus que sara os nossos corações e que nos abastece, nosso espírito e nossa alma do que é bom todo dia. Amém.